Fala aí, que Tricolor, Quintela aqui com vocês. Estou aqui nesse momento na pracinha aqui em frente à minha casa. São 6h40 da manhã. E, cara, sonhei pra caraca com o Fluminense essa noite, né? Como a gente vive isso, né? Intensamente, é muito louco, né? E eu tava aqui pensando aqui sobre, né, o jogo com a Inter, já pensando aqui, maquinando aqui taticamente como a gente enfrenta essa Inter de Milão. Não sei se vocês também já estão pensando nesse confronto. É o atual vice-campeão da Champions League, né, cara? A gente tem que lembrar disso. A Inter perdeu feio na final, mas é o atual vice-campeão da Champions League. Adversário muito duro. E se o Fluminense passar, pode pegar de novo o nosso algoz lá do Mundial de Clubes, o Manchester City. E, sinceramente, estou pensando aqui como é que o Renato pode armar esse time contra a Inter de Milão. Porque é o nosso primeiro adversário, para poder passar pela Inter de Milão, né? O River Plate até fez um jogo bem combativo com a Inter de Milão. Até os 50 minutos estava ali equilibrado o jogo. O River com muita intensidade no jogo, jogando muito bem. E dá pra gente fazer a mesma coisa. Já falei ontem no vídeo que eu fiz aqui sobre a questão de montar e com o time que foi no jogo contra o Borussia, que é uma das poucas formas que a gente tem de conseguir competir com a Inter de Milão, né? E aí eu voltaria com o mesmo time que a gente jogou, mas a gente também pode escolher aí jogar também com duas linhas de 4, como eu expliquei, né? Com áreas abertas, Serna do outro, jogar no jogo de contra-ataque, eles não voltando, sendo opção de contra-ataque. Também seria uma opção que a gente teria para esse jogo. Mas assim, o torcedor ele tem dificuldade assim, às vezes de compreender, né? E a gente às vezes a gente passa por situações na carne, e a gente mesmo passando por situações na carne a gente não aprende, né? Eu lembro que quando eu fui fazer o pré-jogo de Fluminense e Manchester City, e eu propus um Fluminense bem diferente, né? Sacando o Marcelo, sacando o Felipe Melo, sacando o Ganso, sacando o Germancano, armando um Fluminense ali num 4-5-1, na verdade um 5-4-1 que eu falei na época, né? Sobrando apenas o John Kennedy. Eu lembro que o pessoal falou, isso é covarde, é pensar covardemente. O Fluminense tem que propor o jogo. Eu falava, gente, o Fluminense não tem como propor o jogo contra o Manchester City. Não dá para fazer isso. E a galera dizendo que eu pensava o Fluminense pequeno. Esses julgamentos, eles são muito injustos, sabe? Porque, eu acho que eu já dei vários exemplos aqui de como eu penso o Fluminense grande, né? Tipo, os documentários que eu faço sobre o Fluminense, tentativa de resgatar aí a luta pelo Mundial de Clubes, que foi o último documentário nosso. Eu acho que ninguém que pensa um clube pequeno faria tanta coisa em prol do clube como a gente tenta fazer aqui no Resenha. Então, às vezes alguns julgamentos que a torcida faz, eles são bem injustos. E eu fico chateado, mais porque eu já estou acostumado, mas é injusto, né? E toda injustiça, ela de alguma forma mexe com a gente. E o que a galera não percebeu nesse jogo contra o City, e às vezes não percebe quando a gente fala sobre esse jogo contra a Inter, é que na verdade a gente acredita no Fluminense. A gente acha que é possível o Fluminense lutar por esse título, sabe? Por isso que a gente fica buscando alternativa e pensando num Fluminense que possa competir. Porque é possível o Fluminense competir. De certa forma, aquela frase antiga que o pessoal fala que futebol é 11 contra 11, ela é real mesmo. Esse futebol é 11 contra 11. Entendeu? Futebol não é... É possível competir, é possível vencer. Botafogo deu um grande exemplo aí com a vitória sobre o Paris Saint-Germain. Quintela, mas o Paris Saint-Germain entrou com jogadores reserva. Meu amigo, os reservas do Paris Saint-Germain jogaria como titular em qualquer clube brasileiro. O Paris Saint-Germain sai um jogador entre o outro e o efeito não é tanto, entendeu? Então não tem essa porra tipo de... é reserva, jogou titular. Não tem diferença. Não tem diferença. Então os caras deram um exemplo disso daí. Bom dia. Os
caras deram um exemplo disso daí, de que é possível competir. Então, quando a gente fala, por exemplo, de tirar um, tirar outro, botar outro jogador, é porque a gente acredita que dá para competir. Não é porque a gente está pensando covardemente, é porque a gente acha que dá para passar. Por isso que a gente busca alternativa. Né? Contra o Dortmund, eu falei lá, né? Ó, eu jogaria com 2 linhas de 4, jogaria com áreas sobrando com Serna sem voltar. Ficaria um aberto de um lado, outro aberto do outro, que nem a gente fazia com o Rony e Magno Alves. Você lembra, quem viveu nos anos 90 lembra disso. O Fluminense sempre jogava num 4-4-2, e aí sobrava o Rony da direita e o Magno Alves pela esquerda. Sempre era assim que o Fluminense jogava. Tomava a bola, era pum, bola no Magno Alves, pum, bola no Rony. Que falta faz o Rony e o Magno Alves, hein? Putz, que falta que esses caras fazem. Então era isso. Então eu me baseei muito nesse esquema do Fluminense nos anos 90 ali, com 99, 2000 ali, 2 linhas de 4 e Rony Magno Alves sobrando. Pensei nisso para o jogo contra o Borussia, acho que teria sido até interessante também. Só que o Fluminense, o Renato provou que não precisava disso, que dava para o Fluminense ser ainda mais combativo e ao mesmo tempo chegar mais no gol, né? Ter o controle do jogo e ser propositivo contra o Dortmund. E o Fluminense fez isso, o Fluminense foi propositivo contra o Dortmund. Né? Conseguiu combater e propor. Então, contra a Inter, cara, que não é um time, na minha opinião, tão à frente do Dortmund assim, o Fluminense pode reeditar aquele esquema de jogo de pressão e combate. Né? Pressão na bola e combate quando estiver sem a bola. Mas aí você teria que voltar com o esquema com o Everaldo ali como o homem de frente. Ou o que eu falei, você joga com 2 linhas de 4 compactadas e o contra-ataque com Ares e Serna, que é inclusive a única forma que a gente tem de jogar contra o Manchester City, por exemplo, se a gente passar pela Inter de Milão. Enfim, são coisas a pensar e refletir, né? Voltando aqui ainda, agora aqui na minha casa aqui, né, na minha floresta aqui. O que acontece? Então, as propostas de jogo que a gente vai adotar para enfrentar o time da Inter de Milão, ou uma possível passagem time do Manchester City, o que for, elas têm que estar diretamente relacionadas a algo completamente diferente de tudo que a gente já pensou, já fez em termos de futebol brasileiro. E talvez seja isso que tá sendo difícil da galera entender, sabe? A galera ainda não conseguiu entender que tem que ser algo diferente, não conseguiu entender que não dá para pensar e jogar como se joga no futebol brasileiro, gente. Não dá. É uma realidade e a gente tem que entender a realidade. Senão a gente vai ficar que nem aquela pessoa que, sabe, tá vivendo num mundo e tá totalmente deslocada do mundo. Tipo, você tá no mundo, mas você não tá tratando o mundo como um mundo real, você tá tratando como um mundo imaginário. Você vai ficar no fantástico mundo de Bob, sabe? E quando, na verdade, a gente precisa ter o pé no chão, entender os nossos limites para que a gente possa dar passos longos à frente. Às vezes, um passo para trás significa passos para frente, né? E eu acho que se tem uma forma da gente competir, se tem uma forma da gente conseguir algo, e tem que ser da forma mais dolorosa, que utilizemos a forma mais dolorosa. O Renato sabe disso. O Renato sabe que não tem outro caminho. Mas o que me preocupa é a pressão, é o Renato ceder a tal da gestão de grupo, ou então passar a não acreditar que é possível. Então, enfim, eu estou naquele período das reflexões, fazendo vídeos aqui para vocês de reflexões, porque eu acho que é sempre legal a gente poder trocar uma ideia, a gente bater um papo. Agora, uma coisa muito importante que eu acho que vocês têm que entender, e pelo menos é o que eu acho, né? O que eu acho tem uma coisa, o que vocês acham é outra. Mas assim, me incomoda muito essa coisa de se prender a jogador. Eu vejo muitos comentários assim, porque como é que é? Se você está defendendo o Everaldo, ou você é contra o Cano, ou você não sou contra ninguém, não estou defendendo ninguém. Eu estou simplesmente refletindo e pensando no que é melhor para o Fluminense. Sempre no que é melhor para o Fluminense. E não no que, se o jogador X, Y,
fica feliz ou não fica, ou se o cara... enfim, eu não tenho, assim, eu não tenho implicância com o jogador e nem veneração. Então, partindo desse pressuposto, a minha análise sobre o jogador ela não é uma análise viciada, porque eu não penso no jogador, eu penso no Fluminense. Eu estou aqui falando de tática, eu estou aqui falando de meios para enfrentar adversários complexos, que são muito superiores a gente, tanto tecnicamente. A Inter de Milão nem é muito superior, mas é superior. Entendeu? Então, assim, então passo agora a pensar na Inter de Milão. Na Inter de Milão, o jogo é mais palpável. A competir com a Inter de Milão é algo mais palpável, é algo mais possível. Né? Então a gente tem um pouco mais de possibilidades para o jogo contra a Inter de Milão. Só que para essas possibilidades serem reais, a gente tem que fazer por onde. E aí o esquema, uma escalação, elas fazem toda a diferença. Só que mais do que isso, pensar esse jogo diferente é muito importante. Né? Como pensamos o Borussia. A gente não pode jogar contra a Inter de Milão achando que a gente está jogando no Brasil contra o Vasco, entendeu? Até contra o Botafogo, até contra o Corinthians. A gente não está jogando contra esses times, não pela camisa. A camisa do Corinthians não deixa nada a desejar. A Inter de Milão é até maior talvez do que a Inter de Milão, pelo tamanho do Corinthians. Né? Acho que está no mesmo nível, né? O Vasco é um grande clube, o Fluminense é um gigante também, que nem o Vasco. Não é isso, eu estou falando de time, jogadores dentro do campo, estrutura, qualidade técnica. É disso que eu estou falando. É outra coisa que a galera precisa também se desprender. A gente não está falando de camisa, a gente está falando de jogador. Então o Fluminense precisa escalar jogadores que talvez não sejam aqueles que a torcida gosta mais de ver em campo, mas que são jogadores que, para aquele momento, eles são importantes. Né? Na postura de recomposição, na ajuda defensiva, na solidariedade. Por isso que a gente fala tanto da importância do Canóbio, por exemplo, que não foi bem contra o Mamelodi, mas é um jogador que defensivamente ajuda muito. Então você ter ali mais um volante, que ele é praticamente um volante, né, no meio de campo, para fechar a linha de meio de campo, pode ser muito importante. Enfim, mais umas reflexões aí, comenta aí a opinião de vocês, o que vocês acham, vamos resenhar um pouco aqui. Mas eu tô nessa, tô aqui já com a cabeça toda voltada para a Inter, eu vou fazer algum vídeo aí no fim de semana, provavelmente amanhã, sobre a Inter de Milão, como enfrentar essa Inter de Milão. Hoje eu vou assistir, depois do meu expediente, eu vou assistir um jogo da Inter, os jogos da Inter no Mundial, vou ver se eu assisto também um jogo a semifinal Inter e Barcelona pela Champions League também, para poder ir entendendo como é que funciona essa Inter de Milão. Comenta aí, dá a opinião de vocês. Saudações tricolores, valeu!